Nesse momento, eu farei a suspensão da sessão. Em conformidade com o artigo 89, inciso 4º, suspendemos a presente sessão para recepcionar a secretária doutora Maria Silvia Bacila Winkler, ela que é secretária de Educação do município de Curitiba. Também cumprimentar e registrar as presenças de Nelson Bucher, ele que é assessor da Secretaria de Educação, a senhora Márcia Peça, chefe de gabinete da Educação, também Andréia Barleta Braim, coordenadora de projetos da Secretaria, Karina Reis Cosse, assessora do gabinete da Secretaria de Educação. Então, nesse momento, eu concedo a palavra à nossa secretária, ela terá 15 minutos para fazer a explanação, mas antes disso, eu ia pedir ao PIR, o vereador líder do governo, que fizesse a saudação em nome da Câmara. A secretária, na sequência, nós concederemos a palavra. Vereador Pia, por gentileza. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Educação, em especial a nossa secretária Maria Silvia. Bem-vinda, secretária que tem feito um trabalho de destaque na área da educação no nosso município. Veio aqui porque, inclusive, me telefonou pedindo para que viesse prestar uma satisfação aos vereadores, de forma muito educada, se colocou à disposição para que viesse aqui, então, inclusive, sanar as dúvidas dos vereadores e mostrar esse trabalho que ela já está fazendo aí há mais de um ano na frente da Secretaria. Maria Silvia tem um currículo bastante extenso e é uma pessoa de grande prestígio frente aos educadores, às pessoas e, claro, ao nosso prefeito também, prefeito Rafael Greca. Seja muito bem-vinda, secretária Maria Silvia, a quem eu já de imediato passo a palavra. Secretária, por gentileza. Nós faremos a apresentação da secretária, na sequência, abriremos para que os vereadores possam questionar a secretária ou esclarecimentos de dúvidas. Com a palavra. Bom dia, é uma satisfação imensa poder estar aqui. E eu agradeço o convite do vereador Pier, do nosso presidente da Câmara, vereador Serginho Balaguer, e a acolhida de todos vocês, vereadores, que nos ajudam nesse trabalho no qual nós estamos aqui servindo a nossa cidade. Eu quero primeiramente agradecer a todos vocês, vereadores, pela votação no Plano de Recuperação de Curitiba, que permitiu a todos nós, secretários, e especialmente a Secretaria Municipal da Educação, que vislumbrasse caminhos da organização financeira da nossa secretaria e dessa pasta tão grande que é a educação, e com um orçamento que se encontrava completamente comprometido. Então, um agradecimento especial a todos vocês, vereadores, que nos apoiaram. Quero também dizer que o nosso gabinete está aberto a conversar com todos vocês, todos os pedidos, todas as solicitações, as ideias, projetos. Nós nos desdobramos em tempo e condições para poder lhes atender, e essa equipe que hoje aqui me acompanha também se desdobra nessa condição de podermos fazer do nosso dia termos no nosso dia a condição de atendê-los e, enfim, darmos vazão aos seus pedidos. Quebrando um pouquinho o protocolo, parabéns, vereadora Fabiane. Jamais esquecerei seu dia de aniversário, porque hoje também é aniversário do meu cachorro. Parabéns, jamais esquecerei. Tudo a ver, né? A defensora, que amemos os animais também, né? Bem, agradecimentos e acolhida. Eu quero dizer a vocês que os desafios são grandes. E todos os desafios, eles exigem, todos os dias, novas formas de pensarmos aquilo que estamos fazendo e, especialmente, novas formas de gestão.
O que vocês recebem hoje nas suas mãos é um pequeno carinho nosso da Secretaria, mas que mostra uma nova forma de gestão. É o nosso calendário do Linhas do Conhecimento, que mostra um dos grandes projetos da Secretaria Municipal da Educação e que leva os nossos estudantes a conhecer a nossa cidade e a trabalhar com Curitiba como um grande livro didático. Então, fica à disposição também dos senhores esse programa para que vocês o conheçam e, quem sabe, nós possamos colocar no Linhas do Conhecimento esta casa como um dos projetos para que os nossos curitibinhas estejam aqui e conheçam o lindo trabalho que vocês realizam. E com relação aos nossos estudantes, eu quero falar quem são os estudantes atendidos e como são atendidos e um pouco dos números para vocês. Em 2017, eu posso falar dos números do nosso sistema, que nós iniciamos em 2017 e temos o registro até novembro de 2017. Neste momento, em 2018, nós estamos numa fase de cadastro. Então, é ainda uma fase que nós não temos o número exato desse atendimento. Por isso, todos os números que eu vou colocar para vocês, eles se referem à gestão do ano anterior. Nós iniciamos, em março do ano passado, com o atendimento de 14.416 crianças de 0 a 3 anos. E terminamos o ano com 14.878 crianças. De 4 e 5 anos, crianças da pré-escola, nós iniciamos com 22.075 e encerramos com 23.215. Nos nossos 6 contratados que prestam um serviço valoroso à nossa comunidade, nós iniciamos com 9.185 crianças e encerramos o ano com 9.794 crianças. Portanto, de educação infantil, nós ampliamos no ano passado 2.211 vagas para estas crianças, o que é um número significativo para um ano de gestão. Neste ano, nós pretendemos ampliar estas vagas, porque conseguimos, com uma reorganização de servidores, trabalhar com a possibilidade de abrirmos os novos CMEIs, ainda não com o pleno atendimento, mas todos os 12 CMEIs que nós encontramos fechados e sem condição de abri-los, porque eles não tinham enxoval, eles não tinham, por exemplo, uma geladeira, um fogão, máquina de lavar roupa, que são instrumentos essenciais para a abertura de um CMEI. Nós fizemos a organização desses espaços o ano passado, a organização de servidores, e agora os 12, todos já estão abertos. Nesta semana, 2 deles abriram no ano passado, o Milton e o Mussa, e nesta semana, as diretoras dos outros 10 estão realizando a visita às famílias, e a partir do dia 12 de março, as crianças iniciam as atividades nesses CMEIs. Nós temos uma previsão de inicialmente atendermos 600 crianças e pretendemos ampliar este atendimento para 1.100 crianças. É difícil dizer para vocês se 600 estarão no dia 12 de março, porque depende muito da procura dessas famílias. Por exemplo, se eu tiver maior procura para um berçário, eu atenderei 18 crianças. Se eu tiver maior procura para um maternal 2, eu atenderei um número maior de crianças. Então, depende da demanda, é dessa procura que nós vamos fazer a abertura de turmas. Não são as turmas que nós queremos abrir, são as turmas que o CMEI mais precisa abrir. Então, esse número, ele varia de acordo com a necessidade de atendimento. Importante também destacar, nessa questão do CMEI e do atendimento, que nestes 10 CMEIs que iniciam
o atendimento agora, a partir do dia 12, nós estamos com novas formas também de gestão. Então, para todas as turmas abertas, e são exclusivas de 0 a 3 anos, nós damos a opção de 30% dessas vagas acontecerem em meio período. E há procura, há pedido dos pais para que haja esse atendimento. Então, segundo o Plano Municipal de Educação, nós podemos realizar esse atendimento em meio período, em consonância com o pedido das famílias, e estamos, assim, propondo esse atendimento nestas 10 unidades. Importante que isso esteja esclarecido aos senhores vereadores, que nos ajudam nesta conversa com a comunidade, que este meio período não é para os 206 CMEIs que já estão em funcionamento há muito tempo. Isto se aplica a essas novas unidades. Nós estamos implantando novas formas de gestão e de atendimento nestas unidades. Conversamos muito com os chefes de núcleo que nos trouxeram essa demanda. Isso não é uma invenção, isso não é uma ideia nova, alguém dormiu e acordou com essa boa ideia. Então, vamos agora aplicar os 30% de oferta de meio período de vagas nos nossos CMEIs. Não, isso é um pedido trazido pelos nossos chefes de núcleo que estão diretamente atendendo as nossas comunidades. E as diretoras estão agora fazendo esta mediação entre as famílias e esse cadastro aí realizado nos nossos CMEIs. Ainda sobre, depois eu vou voltar a falar dos CMEIs. Ainda sobre os números, nós mantivemos o atendimento igualmente das crianças do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º ano, atendemos 85.292 crianças do 1º ao 5º, 6.835 estudantes do 6º ao 9º ano, e a EJA aumentou. Nós iniciamos com 1.860 estudantes e encerramos com 1.925 estudantes na EJA fase 1, que é a fase de responsabilidade do município. A fase 2 é uma fase de responsabilidade do Estado. Então, encerramos o ano de 2017 atendendo 142 mil estudantes na rede municipal de ensino de Curitiba. Com relação ao nosso orçamento, nós tivemos um orçamento no ano de 2017 de 1.494 milhões. Deste orçamento, 80% ele se destina à folha de pagamento dos nossos servidores. E 20% nós trabalhamos com todo o custeio da rede municipal. Alimentação, transporte, manutenção dos nossos equipamentos, o apoio aos projetos pedagógicos, as bolsas para os diferentes projetos, enfim, todo o custeio se dá com 20% deste valor do nosso orçamento. Eu vou falar um pouco desses números para que os senhores tenham alguma ideia desse valor aplicado. Em transporte escolar, tanto na questão pedagógica, quanto no transporte de acesso e no transporte entre as unidades, porque nós temos crianças que participam do período integral, e muitas vezes a unidade de educação integral, ela não é tão próxima à escola, então é necessário o transporte. Nós investimos R$ 9.075.000 em 2017. Com relação à alimentação escolar, nós oferecemos 295 mil refeições diárias aos nossos estudantes, com um serviço extremamente cuidadoso e vigilante a esta alimentação. Nós temos 955 tipos de cardápios para todos os estudantes e 80 cardápios diferenciados para os celíacos, alérgicos,
diabéticos, enfim, todos esses estudantes recebem um cardápio especial. Também tivemos a grata satisfação de, no ano de 2017, aumentarmos em 7 vezes o investimento na agricultura familiar, sendo que desde 2009 nós não tínhamos este número. E conseguimos ampliar o investimento na agricultura familiar em 7 vezes mais no ano passado. O total de aplicação na alimentação escolar foi de 115 milhões de reais. Há muitos programas relacionados à alimentação, o controle também da obesidade, o controle de peso, enfim, de hábitos alimentares. Os nossos professores participam de vários cursos. No ano passado foram 1.985 vagas nesta área para a formação de professores especificamente relacionadas à alimentação. Com relação à limpeza e conservação das nossas unidades, nós investimos 66.105.000 reais na conservação e na limpeza das nossas unidades, sem contar as obras e sem contar o fundo rotativo, no ano de 2017. Então, foi um valor também expressivo. Nós tivemos uma diminuição dos postos de limpeza, mas isso não afetou essa questão da organização da limpeza e da conservação das nossas unidades. E aqui é importante falar também que nós estamos reavaliando os contratos de limpeza. Todas as secretarias, e isso não é só uma organização municipal, mas muitos entes federais, enfim, trabalham com esses contratos por metro quadrado. A única secretaria que não trabalha por metro quadrado é a Secretaria Municipal da Educação. Então, informo aos senhores que nós estamos iniciando um projeto piloto com 33 CMEs e 30 escolas para a organização da limpeza por metro quadrado. E vamos ver, vamos monitorar esse contrato e vamos ver se isso traz benefício ou não, inclusive para o orçamento, enfim, toda a aplicação desses valores. Com relação à segurança, nós tivemos um investimento de R$ 4.507.000 reais em 2017. Com relação ao nosso programa de descentralização de recursos, o fundo rotativo, nós tivemos um investimento de R$ 12.735.000 reais, que foi enviado às escolas em 4 parcelas no ano de 2017, e esta aplicação ela se mantém para 2018. E com relação às obras, nós investimos em 2017 R$ 4.536.000 reais e pudemos realizar 428 reparos nas nossas unidades. Reparos dos mais variados possíveis: telhado, pintura, fiação, desentupimentos, enfim, vidros, todo tipo de reparo que vocês possam imaginar, e sem nenhum tipo de privilégio às unidades. Os nossos engenheiros, a nossa coordenadoria de obras, estabeleceu um programa de análise realmente criteriosa das necessidades. Então, dentro dos núcleos, os diretores compreenderam que, por exemplo, eu posso olhar para o meu telhado e achar que o meu telhado não está bom, mas o telhado da escola do meu vizinho está pior. Então, eles puderam compreender o nível de necessidade das unidades por regional, e esse investimento aconteceu de maneira equitativa por regional, em todos os CMEs e escolas. O programa vem funcionando e agora ele passa a incorporar o grande programa do nosso prefeito Rafael Greca, de zeladoria municipal, chamado Escola Bem Cuidada. Então, em breve, vocês
observarão na nossa cidade as placas das escolas que estão recebendo os reparos pela Coordenadoria de Obras da Secretaria Municipal da Educação, com esse nome, Escola Bem Cuidada. Outra atividade que nós realizamos no ano de 2017, que ela é dura, mas ela é uma atividade correta, de gestão, necessária e que organiza o cotidiano escolar, foi a reorganização de muitas ações dos nossos servidores no dia a dia e no cotidiano. Nós iniciamos a gestão com a falta de 147 inspetoras nas nossas unidades. Havia unidade sem inspetor nenhum. E tínhamos a possibilidade de chamar 50. Identificamos que havia muitos inspetores em desvio de função. Então, é claro, muito provavelmente, muitos de vocês escutaram esse barulho, porque nós tivemos que chamar esses inspetores para a sua função. Alguns deles não mais cuidando do pátio, cuidando da organização da escola junto aos diretores, numa ação mais efetiva com os estudantes, mas alguns fazendo o papel de secretário escolar. Então, isso é um desvio de função e o que retirava das nossas unidades a função do inspetor. Com esta reorganização, que nós tivemos um apoio muito grande da Secretaria de Recursos Humanos, nós conseguimos equalizar esta função e muitas escolas que há muitos anos não tinham a figura de um inspetor sequer, hoje tem o seu quadro completo. Outra organização que nós realizamos no ano passado foi a do dimensionamento de professores com relação ao número de turmas e ao tempo destinado à docência. Um professor tem garantido o seu 33% de hora atividade. As demais horas desse professor, elas devem estar em pleno exercício da atividade docente. Então, nós chegamos na metade do ano com a possibilidade de publicar uma portaria, uma nova portaria de dimensionamento, que não fizemos. Nós não publicamos na metade do ano. Nós chamamos todos os diretores e conversamos com os diretores sobre esta nova organização do tempo de exercício dos professores com relação à docência, garantindo o regente, o corregente, enfim, todas as ações que devem acontecer dentro das nossas unidades escolares. E não operamos com essa portaria publicada em julho, nós operamos com a nova reorganização num diálogo com os nossos gestores. E publicamos no final do ano e hoje estamos operando com esta organização já internalizada dentro das nossas unidades. Trabalhamos também com uma nova proposta, que foi a da ampliação dos nossos estudantes com alta prioridade, trazendo, sim, os nossos acadêmicos dos cursos de pedagogia e de psicologia, o que trouxe uma grande discussão com a comunidade, mas eles não representam uma porcentagem de servidores, nós garantimos os servidores, nós garantimos o chamamento dos servidores e garantimos também a presença desse grupo que vem conosco fazer uma Curitiba mais inclusiva. Eu teria talvez muito tempo para destinar aqui a explicar o programa, mas eu acho importante dizer que muitas capitais, muitas cidades operam com esse programa, os nossos estudantes, eles participam de programas formativos e temos agora uma inserção desses estudantes já conhecida pela comunidade e um pedido também de muitos pais de que esses acadêmicos permaneçam e continuem nas nossas unidades. Eu vou dar alguns números que talvez falem mais do que o que eu estou explicando. Nós ampliamos de 180 crianças inicialmente atendidas em 2017 para 515 crianças
com alta prioridade. E agora vamos ampliar mais 10% desse atendimento, porque há uma ampliação de 10% dessas crianças da educação especial. E hoje todas elas recebem esse profissional de apoio, e, enfim, com toda essa organização e toda a formação. Ao final do ano, monitorando o programa, nós nos preocupamos com relação à possibilidade de troca. Será que haveria muita troca desses profissionais? E num número de 460, que eram os nossos profissionais, nós tivemos um pedido de 380 para continuarem no programa. Então, é um número expressivo, é um número que diz muito para nós, é um número que fala também do acolhimento desse grupo e do sentido deles nas nossas unidades. Hoje, nós sabemos que outros países com uma educação extremamente avançada, que são cases para o mundo inteiro, trabalham também com a mesma forma, os tutores são acadêmicos. Um desses países é a Coreia do Sul. Todo o trabalho de tutores é realizado pelos acadêmicos. Conversando com representantes desses países, nos dizem que têm as mesmas questões, talvez a maior preocupação seja o momento da troca, mas isso acontece com tutor, acadêmico, professor. Essa troca sempre vai acontecer, porque ninguém é pai e mãe dessa criança para o resto da vida numa escola. Nós somos profissionais que passamos pela vida dessas crianças, constituímos diferentes vínculos, e especialmente o profissional de apoio, ele deve ser um profissional transitório, porque ele está ali para apoiar na alimentação, na higiene, na locomoção e constituir a autonomia do estudante. Ele não deve ser para sempre, ele é transitório. Acho que das questões relacionadas à organização dos servidores, essas são as principais. E aí eu quero falar um pouco dos nossos programas pedagógicos, porque esses são fundamentais para nós e eles têm uma expressividade significativa na nossa cidade. Tem mais uma coisa que eu quero falar, que é de orçamento também. A senhora tem o tempo para fazer a explanação? Tenho Fique à tempo, vontade, você me deu secretária. 15 minutos, Serginho. Não, mas a senhora pode, a gente tem prorrogado aqui, até porque é uma matéria que é importante que os vereadores tenham o conhecimento do que a senhora tem executado durante sua gestão. Obrigada. Nós passamos por um processo de revisão dos nossos aluguéis, né? É muito melhor nós cuidarmos do jardim da nossa casa do que de uma casa alugada. Então, trabalhar com essa lógica, operar com essa lógica de investirmos nos prédios que são nossos, que constituem os próprios municipais, é também organizar outras formas, até mesmo nos espaços que os nossos professores ocupam para a formação. E havia um grande pedido de muitos professores para que as formações fossem próximas das suas regionais. Por exemplo, um professor que está no Tatuquara, que está no Bairro Novo, para ele se deslocar até o centro da cidade, no seu período de permanência, participar da formação e voltar no outro turno, no seu outro padrão, por exemplo, para assumir a sua turma à tarde ou vice-versa de manhã, o tempo de deslocamento é muito grande. Então, a descentralização da formação, ela é uma estratégia, sim, da nossa gestão, e nós estamos, na medida que podemos, organizando diferentes centros de desenvolvimento profissional em nossas regionais, para que estejam mais acessíveis aos nossos professores e diminuindo o tempo deles de deslocamento até o centro da cidade. Aqui é importante dizer algo para vocês. Houve uma recepção muito grande dos professores. Nós enfrentamos uma organização, não uma dificuldade, mas uma nova organização na cultura dos professores que dão os cursos, porque para eles era mais fácil trabalhar no centro.
Então, os professores que dão o curso e que se deslocam, então, às diferentes regionais é que passaram a incorporar uma nova forma de organização do seu trabalho. Mas é lá que nós precisamos estar, é nas nossas regionais, é perto das nossas escolas. Então, esse vem sendo um dos nossos grandes trabalhos, uma das nossas grandes orientações aí com relação ao desenvolvimento profissional. E, em breve, nós vamos lançar toda a organização de cursos, trilhas, seminários, palestras, enfim, diferentes formas que os nossos professores estarão trilhando neste ano para as suas formações. Estamos na finalização da publicação deste programa, que será lançado de 2018 para os nossos professores, eles já sabendo aonde acontecerá, se é no Bairro Novo, se é no Boa Vista, enfim, em todas as nossas regionais. Nós fizemos uma revisão também de um contrato que gerou um grande trabalho para a nossa cidade. Nós tínhamos uma terceirização de avaliação em larga escala na Secretaria Municipal, que é o CIMARE, que nós tínhamos um gasto de mais de R$1.500.000. Hoje, nós desenvolvemos um projeto de avaliação em larga escala, que será lançado no próximo mês pelos nossos professores, professores mestres, doutores, experts em avaliação, e que se chamará Prova Curitiba. A Prova Curitiba avaliará os nossos estudantes do 2º, 4º, 6º e 8º ano. E assim nós teremos condição de trabalhar com os indicadores em termos de aprendizagem para que oriente também as formações nas diferentes unidades escolares. Então, deixamos de gastar, estamos investindo nos nossos professores e estamos investindo no capital cultural dos nossos docentes, o que isso é muito importante porque valoriza o servidor que fez a sua formação continuada, valoriza o mestrado, o doutorado, e eles já estão aí com um grande trabalho em desenvolvimento para a Prova Curitiba. Outro contrato que nós fizemos também, um encerramento, foi do Avisa Lá, que era uma terceirização da formação da educação infantil, e no ano passado todo, os nossos servidores, também muito especializados na área, fizeram a formação de gestores e professores na área de educação infantil e foram muito bem recebidos, aplaudidos, se sentiram muito valorizados por poder vir deles esse tipo de conhecimento. Isso não quer dizer que nós não tenhamos convidados de excelência. Nós temos muitos pesquisadores de universidades que são nossos parceiros e participam das formações, sim, são ilustres convidados, nos trazem o seu conhecimento de ponta, mas também nós temos servidores da rede municipal que fazem esse trabalho em todos os níveis de ensino com muita excelência. Com relação à organização pedagógica, os nossos grandes programas, o Linhas, que vocês recebem esse calendário, e tomara que esse calendário possa iluminar os gabinetes de vocês, e vocês lembrem sempre carinhosamente da Secretaria de Educação e dos estudantes de Curitiba. E um dos programas que faz parte do Linhas é o Embaixadores do Futuro, que nós trabalhamos em parceria com a Assessoria de Relações Internacionais do Gabinete do Prefeito Rafael Greca. Nós temos 34 embaixadores, são nossos estudantes do 6º ao 9º ano, que estão sendo inseridos em noções de diplomacia e têm já participaram agora deste grande evento Smart City, levando conhecimentos e representando a nossa cidade para o mundo. Então, há aí uma inserção dos nossos estudantes em grandes programas e programas internacionais. Um dos nossos programas também, que é basilar, chama-se Transformando Realidades, Equidade na Educação. No ano passado, nós passamos por uma revisão
de indicadores desse programa e inserimos estatisticamente os CMEIs nesta ação, trabalhando com intercâmbio pedagógico entre as unidades, as ações de língua portuguesa e matemática no contraturno e ações especificamente de gestão entre as unidades, com relação às boas práticas. E temos indicadores de diminuição de reprovação, ou melhor, o aumento da taxa de aprovação. Não é possível mais nós aceitarmos taxas de reprovação. Países desenvolvidos não aceitam nem que nós enviemos trabalhos para publicação, para uma discussão, em seminários e simpósios internacionais que discutam a avaliação. Porque há de se ter um entendimento que nós devemos qualificar a aprendizagem. Qualificar a aprendizagem. Então, trabalhar com a superação deste paradigma da reprovação é um exercício diário constante da nossa gestão. Tanto é que um dos nossos grandes temas de estudo deste ano é a avaliação. E iniciamos, na Semana Pedagógica, agora em fevereiro, com um trabalho profundo de estudo em todas as áreas, ensino fundamental, educação infantil, educação especial, com esta temática, avaliação, e também mediada pela tecnologia. Inserimos essa Semana Pedagógica de uma maneira diferenciada, já com uma inserção aí das nossas unidades escolares, trabalhando com as salas Google, que é também uma mediação diferenciada, e não podemos mais achar que toda a formação de professor se faz de maneira presencial, porque nós vivemos no século XXI e precisamos estabelecer programas de formação de professores que tenham a tecnologia como uma forma de mediação. Então, eu acredito que os senhores devam ter visto a nossa parceria com a Google for Education, e esta é a primeira ação que realizamos, que foi a de formação de professores já mediada pelas salas Google. Os nossos... Antes de eu falar disso, quero dizer ainda sobre o nosso programa Transformando Realidades, que foi premiado já. Agora, nós submetemos em janeiro ao prêmio Ziri Silva, da ISAI-FGV, e esse programa recebeu menção honrosa agora em fevereiro, como um programa que atende aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é um eixo que esta instituição avalia diferentes programas. E é importante dizer que todos os concorrentes desta premiação eram instituições privadas, enfim, não havia nenhum programa que fosse público e nem que mostrasse o desempenho que nós obtivemos. E em se tratando de premiações, o nosso programa Farol do Saber e Inovação acaba de ser contemplado com uma grande premiação pelo MIT. Nós também submetemos em janeiro para esta premiação, e teremos agora uma professora nossa, a Thaís Vaine, que será a nossa fellow do MIT. Então, há um programa de cada região do país, e o programa Farol do Saber e Inovação, que trabalha com o espaço maker, que trabalha com formas completamente diferenciadas de aprendizagem, recebeu a premiação e representa o programa mais inovador de educação reconhecido pelo MIT do Brasil, e isso muito nos orgulha. Teremos 8 outros faróis que serão inaugurados agora, durante este ano, como Farol do Saber e Inovação. Hoje à tarde, todos os senhores estão convidados. O Manuel Bandeira inicia essa atividade também
como farol do saber e inovação. Então, temos um em cada regional. O primeiro, esse premiado, é o Herbert de Souza, lá no Cajuru. Hoje nós vamos ter o Manuel Bandeira e assim se sucederá em cada regional. Nós não temos esta ação na matriz especificamente. Então, teremos uma sala de inovação, na verdade, ela ainda será batizada como Laboratório de Inovação, e nós fizemos, Laboratório do Saber e Inovação, e nós fizemos uma reorganização dos nossos espaços na própria secretaria, apertamos um pouco mais uma coordenadoria, apertamos um pouco mais outra diretoria, e ali será um espaço para as nossas escolas da matriz poderem levar os seus estudantes nesse momento e também os professores fazerem essa ação mesmo de laboratório, porque nós estamos, sim, desenvolvendo uma experiência conceito. Ela é extremamente inovadora para todos nós e já altamente premiada. Com relação à robótica, neste ano nós vamos investir todo o valor da OCA para a robótica e faremos a inserção da robótica e de toda a linguagem de programação no currículo da secretaria. Então, as nossas crianças, do 1º ao 5º ano, terão esta ação de linguagem de programação, não como um projeto isolado, mas como uma ação curricular para todas as escolas. Nós temos hoje 8 escolas que desenvolvem este programa e que são escolas, inclusive, premiadas em várias competições, enfim. Mas nós queremos levar esta ação o quanto pudermos para todas as nossas escolas. Secretária, se pudesse fazer de forma meio resumida as outras informações... Vou falar mais uma. É porque nós temos vários vereadores inscritos que gostariam de... Língua estrangeira nas nossas escolas. Nós trabalhamos com muito cuidado com esse tema, língua estrangeira das nossas escolas. No ano passado, nós tivemos 19 escolas que trabalharam com a língua inglesa, 5 escolas que trabalharam com a língua espanhola, e agora estamos iniciando com 6 escolas que iniciam a língua italiana, em parceria com o Centro de Cultura Italiana. Não são todas em Santa Felicidade, mas vou dizer quais são as unidades que iniciam com esse trabalho. Arapongas, Castro, Francisco de Rosso, João Estival, Promorar Barigui e Teresa Matsumoto. E assim, quanto mais pudermos, mais levaremos a língua estrangeira para todas as nossas unidades, com a expertise dos nossos professores da rede municipal, que têm grande conhecimento da língua estrangeira. Foi muito interessante e muito bonito esse trabalho com os nossos professores, porque muitos deles já moraram em outros países, fizeram cursos, se formaram, enfim, e têm essa disponibilidade, o desejo e a vontade de trabalhar com a língua estrangeira em carga horária de extensão com os nossos estudantes. A prova Curitiba eu já falei, e quero falar da nossa intenção de aderirmos a um grande programa mundial chamado Cidades Educadoras. Cidades Educadoras é um programa que nasce na década de 90, em Barcelona, e identifica cidades potencialmente educadoras. Um pouco que eu falei dos projetos, eu não falei de todos. Nós temos mais de 200 programas, ações e projetos da Secretaria Municipal da Educação, mapeados com relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela Unesco. Então, eu levaria talvez muito tempo para contar para vocês mais de 200 ações, programas e projetos. Eu escolhi apenas alguns, né? Mas isso nos dá a condição de nos identificarmos como uma cidade educadora e uma cidade que promove a educação para a paz. E eu quero aqui enaltecer o que já foi falado nessa tribuna, que é a presença da mulher. Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e especialmente o ODS 4, que é promover
a educação inclusiva, equitativa e de qualidade é promover uma educação igual para meninos e meninas, que oportunize igualmente o acesso para meninos e meninas, que empodere meninos e meninas nas áreas tecnológicas, exatas, por exemplo, que é uma área mundialmente reconhecida como uma área dos meninos. E nós estamos investindo fortemente em tecnologia para que todas as meninas também se reconheçam igualmente com possibilidades nesta área. E quero dizer, então, quero pedir o apoio dos senhores vereadores para que nós possamos ser signatários desse grande programa chamado Cidades Educadoras. Isso virá para a Câmara em breve. E agora eu vou falar da organização dos nossos CMEIs para a priorização de vagas. Porque aqui é um pedido direto de todos vocês, conosco, comigo, com os chefes de núcleo, enfim. Eu acho que vocês já conhecem, mas é sempre bom relembrar. Como é que é o fluxo da vaga? De 0 a 3. É realizado um cadastro em qualquer CMEI. A família deve realizar esse cadastro em qualquer CMEI. Mas a família deve fazer a opção de 5 CMEIs. Então, por favor, orientem as famílias. Que as famílias, ao fazer o cadastro, ela vai numa unidade ou no núcleo, mas que ela escolha 5. Tá? E por que eu digo isso? Porque hoje eu tenho um levantamento do meu departamento de informações, planejamento e informações, que eu tenho 98% de ocupação das vagas de 0 a 3 e 96% de ocupação das vagas de 4 e 5. Então, eu ainda tenho vaga. Quer dizer que eu ainda tenho vaga. Então, é necessário me dar essa opção de 5 CMEIs. Eu preciso disso. Às vezes não, o pedido é onde a família desejar. E aí nos dá maior possibilidade de ajudar as famílias também. Tá? Então, isso é necessário. Feito isso, acontecerá a visita domiciliar. A visita domiciliar, ela geralmente é feita pela diretora e uma professora do CMEI. E então, após essa visita, há a reunião do Conselho de CMEI, que é composta por pais, funcionários e representantes da comunidade. E aí vem os critérios de priorização que estão postos no artigo 32 do nosso regimento, que se relacionam à vulnerabilidade, pais trabalhadores e menor renda per capita. Nós queremos superar isso. Nós queremos que 0 a 3 seja para todos. Eu tenho dito em muitas entrevistas, enfim, em muitos locais que eu tenho a oportunidade de falar, que nós já cumprimos, sim, uma grande meta do Plano Nacional de Educação, que é, até 2024, para 2025, os municípios devem atender 50% da demanda de crianças de 0 a 3 anos. Nós já atendemos 57% de 0 a 3, atendemos 100% de 4 e 5, inclusive havia crianças de 4 e 5 fora da escola, nós fizemos uma busca ativa a todas essas crianças matriculadas. Ontem mesmo nós autorizamos mais de 10 turmas de primeiro ano, nós não podemos ter turmas, não podemos ter crianças de primeiro ano fora das escolas, então fizemos esta autorização, né, só para entender, isso é 100% atendido. E embora nós tenhamos 57% dessas crianças atendidas, isso não nos dá calma. Isso não nos dá calma. Porque nós queremos, junto com vocês, atender esta população. Então, nós temos desafios,
Nós queremos garantir, sim, sempre a presença de um professor em cada sala de aula, sempre existirá um professor em cada sala de aula e um professor com formação. E aqui eu jamais poderia deixar de ser porta-voz dessa questão. Ainda mais num dia que se trata da votação de um programa que fala da mulher. Guacira Lopes Louro, Mari Del Priori, dentre outras pesquisadoras da educação, corroboram que a minha profissão, professora, nasce da força da mulher. Não foi da força dos homens. A minha profissão nasce da superação da mulher trabalhadora, professora na sala de aula, e que venceu, sim, preconceitos no início da profissão no nosso país, de famílias que mandavam denúncias para os inspetores que não queriam que os seus filhos fossem educados por mulheres nas salas de aula, porque consideravam as mulheres acéfalas. Isso faz parte da nossa história. E dessa história eu me orgulho muito, sim, de fazer parte. E me orgulho muito de toda a formação que nós temos, que nós lutamos e que me dá a condição de hoje estar aqui falando com os senhores. E desta formação, sim, nós vamos sempre garantir que esta mulher esteja nas suas salas de aula e vamos acolher também os meninos, porque hoje temos professores, homens, querendo compartilhar conosco deste espaço chamado sala de aula. E diferente, vereadora Maria Letícia, homens estão sofrendo o preconceito desse lugar tão feminino, tão empoderado pelas mulheres, né? Muitas vezes famílias questionam como que aquele professor vai cuidar do seu filho. E aí também precisamos fazer a defesa de que alguns meninos são muito bons professores e que também podem trabalhar de maneira muito adequada, com formação, sendo responsáveis pedagogicamente por estas salas de aula. E aqui eu preciso dizer para vocês, nós precisamos sim trabalhar com o novo, com novas formas de gestão. É fácil sentar em cima de um discurso e deixar essa fila de 9.000 crianças na invisibilidade, pedindo para vocês. Porque não é só para mim. A população pede para vocês. Independente dos seus partidos, independente da bandeira da gestão, nós precisamos sim atender essas crianças. E há novas formas de gestão para essa organização, porque os recursos, eles são distribuídos igualmente para todos os municípios. Nós tivemos um aporte de 27,8% em Curitiba, muito maior do que em muitos anos, no ano de 2017. E continuaremos com esse investimento, com este compromisso do prefeito Rafael Greca. Mas nós temos que atender a tudo. Nós temos que atender a folha dos professores, sim, com toda a sua formação. Nós temos que atender a demanda da escola, o telhado que caiu, a escola que inundou, e que eu fui. Domingo eu passei o dia nas nossas escolas inundadas, o dia, atendendo, organizando, avaliando se a escola poderia atender ou não as crianças no dia seguinte, porque se a escola estava inundada, a casa também estava. E se fosse meio período para atender segunda-feira, era pelo menos meio período que aquela criança estaria na nossa escola e não estaria naquela casa desgraçada. E teria pelo menos o nosso alimento, que é uma alimentação garantida, balanceada, enfim, e que ela não estaria numa condição tão vulnerável como provavelmente a sua casa estava. Então nós precisamos atender.
e termos a presença de um atendente na educação infantil que receberá, sim, orientação, formação para o trabalho com este cuidado da educação infantil, é tirar o professor de uma carga que, inclusive, eu vi um vídeo muito bom de uma professora que dizia que ela ficava plantada no banheiro o dia inteiro. A professora não pode ficar plantada no banheiro. Ela tem que cuidar do trabalho pedagógico. Ela estudou, ela se formou, ela talvez tenha feito já mestrado, especialização, para atender o trabalho pedagógico e a intelectualidade. Eu não estou dizendo que o cuidado com uma troca de fralda, com a alimentação, não tenha um cunho pedagógico. Claro que tem. Todos nós aqui, especialmente as mães mulheres, já fizeram esse trabalho com amor, carinho, cuidado, e sabem o quanto isso estimula, isso provoca aprendizagens muito significativas. Agora, um trabalho de qualidade pedagógico precisa ser garantido por este professor com formação em todas as salas de aula. A isso nós estamos garantindo e pedimos o apoio dos senhores para que nós possamos, sim, trabalhar com novas formas de gestão. E assim como outras capitais conseguiram garantir a permanência de todas as crianças de 0 a 3 anos nas classes, nas salas de educação infantil, nós também queremos ampliar o atendimento de educação infantil. E quero encerrar agradecendo a oportunidade de estar aqui, de vocês terem me ouvido longamente e fazer uso da inspiração desse dia que vocês tratam do reconhecimento da mulher e enaltecer a presença de uma grande mulher, a ex-ministra da Cultura, Audrey Azoulay, que é hoje a diretora-geral da Unesco e que leva adiante a educação para a paz e nos inspira, por essa razão, a trabalharmos com a igualdade